Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de História. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por essa parte da aula de Ciências Humanas e da Natureza, hein? Porque História marca as nossas histórias, a construção das nossas histórias e nada melhor para a gente entender o presente e o nosso futuro, conhecer o nosso passado. Então, vocês sabem aquela frasezinha que eu sempre repito nas aulas de história. História é a ciência que estuda as realizações humanas ao longo do tempo, presente, passado e futuro, marcando história, hein? Sejam alunos investigativos e conheçam a sua história e a história de onde vocês estão inseridos. Vamos conhecer o título da aula de hoje? O campo e a cidade. É um tema que nós já tratamos aí em algumas aulas do bimestre anterior, desse bimestre ainda vamos continuar tratando bastante. Aí estão as redes sociais, minha, do Centro de Mídias, e-mail para dúvidas. A habilidade da aula de hoje é EF03HI07, identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam, respeitando e valorizando a diversidade. O objetivo da aula de hoje é identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades rural e urbana. Então, já vamos aí para o início, para a conversa inicial. Quais são as principais diferenças entre as imagens? E aí, pessoal? Olha só, observando a primeira imagem e a segunda imagem. Podemos ver uma fazenda na primeira imagem, é um campo aberto aí, uma zona rural. Vocês já sabem que esse é o nome que nós intitulamos para esse tipo de local. E do outro lado, muitos prédios, avenidas, carro, movimentação, luzes, provavelmente muitas pessoas aí dentro desses prédios. Só de eu descrever já, essa imagem já parece que é muito mais movimentado, né? É uma zona urbana, né? Uma cidade grande, uma zona urbana. E o que essas duas imagens nos remete? A presença do homem nas duas imagens existe. Porém, uma é uma paisagem mais natural, uma paisagem que não teve tantas modificações pela mão humana. Já esses prédios, essa avenida asfaltada, todos esses quarteirões, aí, essa cidade foi toda organizada por homens, grandes construções, então tem muita modificação humana aí na parte da zona urbana. Então, vamos ler um texto. Zona rural versus zona urbana. O campo pode ser denominado como zona rural, onde a principal atividade é do setor primário. Caracteriza-se por ser uma região com mais áreas verdes, que podem ser naturais ou cultivadas, e menos povoada que as zonas urbanas, que foram crescendo com a criação e ampliação das indústrias. E assim as pessoas migravam para as cidades à procura de trabalho e melhores condições de vida. Então, aqui tem uma breve explicação. Então, assim, nessa explicação, nessa pequena parte do texto, já mostra como foi o nascimento, como foi criado as cidades. Então, inicialmente, todas as regiões eram de zona rural. A partir do momento que teve esse processo de comercialização, industrialização, que foram criando aí lugares que fossem mais próximos dessas fábricas, dessas indústrias, porque precisava ter mão de obra, precisava que pessoas morassem próximo para poder se deslocar até o trabalho. Foram crescendo, foram criando as cidades e cada vez mais povoadas, porque teoricamente traziam precisavam de mais mão de obra, logo tinham mais demanda de trabalho, logo todo mundo trabalhando tinha condições de vidas muito melhores. Só que assim,
pensando em todo mundo migrando, formando, fazendo casas em volta da cidade, sem uma estrutura, sem uma forma pensada, vocês acham que as cidades foram nascendo de uma forma estruturada, uma forma com boas condições para todo mundo de moradia? Vale a reflexão, hein? Então vamos continuar aqui falando sobre urbanização, que tem tudo a ver com isso que a professora acabou de dizer. Vamos lá. Urbanização é o processo de disseminação do urbano. Refere-se à mudança da população de áreas rurais para as urbanas, a diminuição da proporção de pessoas que vivem nas áreas rurais e as formas como as sociedades se adaptam a essas mudanças. Então, olha só, aqui nós podemos ver uma rua principal aí de uma cidade grande, olha o tanto de gente aí, e essas pessoas estão aí por vários motivos, e o comércio funcionando, e bancos funcionando, e assim a gente já consegue ver que tem todo um processo de comercialização, compra, venda, as pessoas que estão transitando, que param para fazer um lanche, que param em algum local para comprar alguma coisa, e nisso faz o dinheiro, a moeda do país se movimentar, e querendo ou não, quem está vendendo, está trabalhando, quem está comprando, está ajudando nessa movimentação. Então, isso tudo é um processo aí que contribui para a urbanização. A foto 2, nós podemos também ver aí como funciona aí a cidade grande, com os prédios, que geralmente esses prédios são grandes centros comerciais, e por conta desse deslocamento aí que todo mundo tem que fazer para essas cidades, para essas zonas centrais, tem esse fluxo muito grande de pessoas, que por ser muito grande, muitas vezes causa o trânsito, né? Superlotação de transporte. Então, nós podemos ver que o processo de urbanização, de uma forma que não foi pensada, contribui para todos esses problemas aí na cidade, que é muito importante que ela funcione, porque gera emprego, gera mão de obra para todo mundo. Então, é um ciclo, né, gente? Problemas, soluções e problemas. Vamos continuar aí falando, né, de soluções, os setores da economia. A zona rural é movida principalmente por atividades do setor primário, área em que as pessoas retiram os elementos da natureza, o extrativismo, já tivemos aulas falando sobre isso, ou cultivam algum tipo de matéria-prima no campo. Agropecuária, assim, tudo que é produzido nesse setor é chamado de produto primário. Exemplos: cultivo e produção de café, extração de ouro ou de prata. Já tem aula de geografia disponível no repositório sobre esse tema. Setores da economia, então, se tem o primário, tem o secundário, que é a área responsável por transformar as matérias-primas, no caso, por exemplo, foi colhido o café, em mercadorias industrializadas, porque assim, vai colher o café, eu não quero um pedaço do pé do café na minha casa, eu quero o produto para eu poder passar um cafezinho gostoso. É o setor da produção industrial. Exemplo: moagem, refino e empacotamento do café para o consumo, produção e confecção de joias. Então, mesma coisa, o pessoal que extraiu a prata, o ouro, eu não quero um pedaço de pepita, eu quero uma joia bem bonita, uma bijuteria banhada a ouro. Então, esse é o setor secundário, que transforma a matéria-prima em comércio. E aí, vamos para o setor terciário, que é o comércio em si e os serviços. É a área da economia em que os produtos são direcionados ao consumidor. É também o setor em que ocorrem as atividades que não estão relacionadas à produção de mercadorias, como a educação, o transporte, o turismo, a administração pública.
entre outros. Exemplo, o supermercado, onde vai vender aquele café que foi produzido, colhido, industrializado, e agora eu, como consumidora, vou lá no supermercado, que é um comércio, e compro. Empresas de limpeza que dão a mão de obra do serviço, das pessoas que trabalham lá e vão limpar, vigilância, entre outros. Então, aí entra o setor terciário. E aí, voltando, pensando em toda essa economia que as cidades grandes traz, que a gente já falou um pouquinho dessa urbanização desgovernada, a zona rural também tem seus benefícios, que deve ser maravilhoso morar na zona rural, perto do campo, ar mais limpo, menos pessoas, sem trânsito. Mas vocês conseguem pensar também nos problemas? Porque todo local tem seus pós e seus contras. E aí, olha só, essas crianças provavelmente estão se deslocando da escola, a pé, muitas vezes a escola não fica tão perto nessas zonas rurais. Então, assim, pensem aí e listem problemas que vocês conseguem visualizar da zona rural e também pesquisem sobre esses problemas caso você não conheça a zona rural, não se identifique na sua cidade, seja uma cidade mais urbanizada, porque aí você tem mais contato com os problemas da zona urbana. Então, faça uma roda de conversa aí na sua sala, falando um pouquinho dos problemas da zona rural e os problemas e benefícios da zona urbana e relacione, faça um debate aí. Muito legal colocar suas ideias e pensamentos coletivamente. Então, vale a reflexão. Problemas atuais da urbanização desordenada. Então, assim, já falamos um pouco, mas aqui está um parágrafo. Degradação do solo, poluição, desmatamento, queimadas, congestionamentos, falta de moradia, deficiência em saneamento básico, apagões, alagamentos, entre outros. Lembra que a professora iniciou falando que as cidades, as zonas urbanas foram surgindo porque o pessoal foram migrando para ter melhores condições de vida, pensando que eles iam conseguir trabalho e ter melhores condições. E com isso foram sendo criados bairros em entorno de fábricas, indústrias, só que não foi uma coisa planejada. Então, como podemos observar aí na imagem, olha só, foram casas construídas em encostas. Então, assim, muitas vezes a gente vê, assim, infelizmente, reportagens sobre desabamento de residências, porque não tem uma estrutura, não foi uma coisa pensada no solo para essas construções acontecerem. Então, a urbanização desordenada pode trazer todos esses problemas aqui elencados nesse parágrafo. Então, vale a reflexão aí, como a professora falou, que vocês podem fazer uma atividade sobre isso, uma pesquisa sobre isso. Olha só, e fica aí para vocês ampliarem o conhecimento, a sugestão de atividade. Converse com seus colegas e faça uma lista de diferenças e semelhanças entre a zona rural e urbana, pensando nos grupos sociais que vivem em cada local. E a aula vai chegando ao fim. Temos aí os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada com muito carinho, para que vocês aí continuem estudando, se aprofundando nos temas, cada vez mais objetivo e mais claros para você, estudante, ter autonomia. É muito legal assistir as nossas aulas aí junto com a sua sala, mas se caso a professora não passar, você pode entrar aí no repositório do Centro de Mídias e assistir pelo aplicativo, ok? Combinados? Então tá bom, estamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.